O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Em algumas traduções é poder. Ele é escudo para todos os que confiam. Quem é como Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém. Amém? Com atenção na palavra de Deus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Nós estamos no primeiro dia do projeto de vida. E o tema é: desde o início o homem está sob a palavra de Deus, né? Nós estávamos lendo a Bíblia quando estava formulando o banner ou o folheto, e em algumas passagens de algumas versões, né, há um erro de português no texto onde fala: sobre a tua palavra, está sobre a tua palavra lançarei a rede. E a palavra certa, que o nosso português é rico, a palavra sobre e sob, elas estão ligadas diretamente, mas são diferentes. A palavra sobre está em cima, né? Em alguns momentos é até válido você usar a expressão eu estou sob a palavra de Deus, ou seja, eu tenho como base a palavra de Deus, ela é o meu fundamento, mas a palavra está sob, debaixo. Esse B é mudo, sobre é em cima e sob é embaixo. Então, quando nós atentamos, nós vamos perceber que está sob a palavra de Deus, está sob ordem. E desde o início, o homem está sob a ordem de Deus, sob a palavra de Deus. É algo que nós temos que entender isso. Na verdade, tudo que existe foi criado pela palavra de Deus, né? Sem a palavra de Deus não existiria isso que nós chamamos, que a ciência chama de universo, que segundo a ciência ainda está em expansão. E a própria Bíblia diz que o universo ainda se desenrola. Porque o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Então tudo foi criado pela palavra de Deus. E o mundo, o universo, as constelações, os planetas, as estrelas, estão sob a palavra de Deus, estão sobre a ordem de Deus. Não cai uma folha de árvore sem que Deus não tenha conhecimento, porque tudo está sob a sua autoridade. E nós lemos um versículo onde fala que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Em algumas traduções, a palavra do Senhor é poder. Então, quando nós entendemos que a palavra do Senhor é poder, ela é poderosa, e nós temos que crer nessa palavra. E a palavra do Senhor, ela se apresenta de duas formas, né? E ela pode se manifestar com uma terceira que você vai entender. A primeira palavra de Deus se refere ao Logos. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Logos, ou o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se manifestou em carne. Este verbo, esse Logos, esta palavra é Jesus. Jesus é a palavra viva de Deus, tanto que a Bíblia diz que por ele todas as coisas foram feitas. Jesus é a palavra de Deus. E existe aquilo que nós chamamos, né, que foi denominado por nós, um dos nomes da Bíblia é palavra de Deus. Por que um dos nomes da Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela revela a vontade de Deus e aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então vamos atentar à palavra escrita, que é a Bíblia, que é a revelação de Deus através da sua vontade, e a palavra viva, que é Jesus. Agora, existe uma terceira situação, que é aquilo que se chama de palavra rema. O que seria a palavra rema? É quando Deus fala algo específico com você. A palavra rema é uma palavra profética, que é uma ordenança de Deus,
quando Deus usa alguém cheio do Espírito Santo para falar com você, quando você está ouvindo a palavra de Deus, e no meio da pregação, nas entrelinhas da palavra, Deus fala com você: levanta, age, toma posição, faça isso amanhã. Isso é a palavra rema de Deus para o seu coração. E quando você ouve uma ordem de Deus, não resista, porque Deus está falando com você, reaja, faça. Essa é a palavra rema, né? A palavra rema eu comparo à palavra profética. Contei aqui no final do ano passado, né? Já estamos no ano novo, sobre quando Deus mandou dizer para um garoto aqui da igreja, hoje é um homem, né? Um jovem senhor já: vai, amanhã você não vai trabalhar com seu irmão, você vai levantar, tomar um banho, sentar no sofá, ao lado do telefone, porque o telefone vai tocar, a empresa que você chegou atrasado e você perdeu a vaga, vai ligar para você. Aí ele acordou, tomou banho, sentou do lado do telefone. A mãe dele falou: você não vai trabalhar? Ele disse não. Ele ouviu a palavra rema, a palavra profética, e quando foi por volta de 9 horas, o telefone tocou, e sabe quem era? A empresa, porque ele ouviu. Então muitas vezes Deus vai falar com você a palavra rema de Deus. Deus vai dizer usando alguém cheio do Espírito Santo. Não é qualquer Zé Mané, não. Não é qualquer pessoa que fala que não, é quem tem compromisso com Deus, conhece a Deus, tem experiência com Deus, porque Deus vai revelar essa pessoa e vai dizer a você: haja, levante, vai até tal lugar. Existe a palavra rema de Deus quando Deus fala ao nosso coração: vai em tal lugar, levanta ali, dá um tapa no joelho daquele rapaz, porque ele vai andar. É a palavra rema de Deus. Você não viu pela palavra pregada, nem lendo na Bíblia, mas Deus falou o seu coração. E todos aqueles que se propõem a andar com Deus, estão debaixo da autoridade de Deus, devem seguir a palavra de Deus. Nós vemos aqui que o caminho de Deus é perfeito. A palavra caminho, ela dá a ideia de vereda, né? De estrada, por onde você possa caminhar, uma trilha. E se você quer vencer, você tem que andar no caminho de Deus. Você tem que andar na vereda de Deus. Você não pode andar na margem do caminho. Tem uns que querem andar na margem do caminho, porque ele fala assim: mas que ele confunde andar com Jesus com virar religioso, né? As pessoas hoje vão fazer entrevistas, né? Até as pessoas que fazem RH, entrevistam pessoas, aí chega: que religião você é, né? Porque o mundo assumiu a ideia de religiosidade. As pessoas assumiram a ideia de religiosidade. A ideia de religiosidade está ligada muitas vezes a ritualismo. As pessoas fazendo rituais, né? Vários tipos de rituais. Hoje nós tivemos em Sorocaba de madrugada o pessoal saindo, carregando uma imagem, buscando a imagem, trazendo ela para Sorocaba. E quando você lê a Bíblia, a palavra escrita, a Bíblia, não eu, João Batista, mas a Bíblia diz: nada sabem aqueles que vão atrás de procissão levando as suas imagens. Mas a religião traz o quê? Ritualismo. Sim ou não? Então as pessoas se prendem a rituais e elas esquecem. Aí elas querem andar: mas se agora eu for virar evangélico, eu vou ter que andar desse jeito, eu vou ter que vestir desse jeito, eu vou ter que falar desse jeito. Então eu vou lá nos evangélicos, mas eu não vou completo. Ele vai à margem do caminho. Ou você anda no caminho que é perfeito, o caminho de Deus, ou você não segue. Ou é ou não é. Tira da sua mente o conceito de religiosidade. Eu sou pastor e não sou religioso. Eu creio num Deus vivo, num Jesus poderoso, num Jesus que salva, num Jesus que liberta, num Jesus que transforma. Aí a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia, ela é a constituição do chamado cristianismo. Eu gosto de repetir isso. Constituição é a base pela qual todo crente em Jesus deve ter como orientação. Eu citei aqui agora Isaías, quando
diz que nada sabe aqueles que vão atrás de procissão levando as suas imagens. Se a Bíblia diz isso, eu devo ir atrás de procissão? Eu devo carregar imagem? Então, pela inteligência bíblica, eu sou religioso. Então, se estou sob a palavra de Deus, eu tenho que seguir o quê? A palavra de Deus, e não aquilo que os homens inventam, não a ritualidade que os homens inventam. Porque muitas vezes o ritual chama atenção, e as pessoas se prendem, queria eu estar ali fazendo aquele ritual, queria estar eu ali. Esses dias nós pregamos aqui sobre dança profética. Quando é feita todo dia, todo culto, fica um ritualismo, né? E se não tiver, as pessoas falam, cadê os irmãos, as irmãs da dança profética? E tem algumas igrejas, com todo respeito, não que só os jovens, né? A Bíblia diz que na velhice ainda faria as proezas, mas eles colocam aquelas irmãs que não conseguem mais fazer um padedê. Coitada da irmã, vai fazer um padedê e ela trava aqui, e ela está ali, tadinha, as irmãs correndo para um lado, e ela correndo com o mantinho do outro, mas estão presas num ritualismo. Aquilo já não se tornou uma adoração, mas um ritualismo, muitas vezes em vão, porque as pessoas estão ligadas a uma religiosidade. Agora, a Bíblia diz aqui que o caminho de Deus é perfeito. Se você quer andar debaixo, na vereda de Deus, no caminho de Deus, na trilha de Deus, esta trilha, esse caminho é perfeito e te levará a um lugar excelente, a uma posição excelente. A Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Há bondade em Deus. Então, quando você anda nesse caminho perfeito, você vai encontrar a bondade desse Deus, você vai encontrar o poder desse Deus. Aí diz: a palavra do Senhor é poder. Então, quando você está sob a palavra de Deus, você está sendo orientado sobre uma palavra poderosa, uma palavra que vai trazer sobre a sua vida um efeito sobrenatural. Você precisa crer e viver esse caminho. Então, não andar à margem, mas andar no caminho de Deus, né? Porque nesse caminho você vai ter vitória. Há pessoas que falam assim: eu vou trilhar, eu vou fazer a minha vontade, né? Ele quer andar segundo o seu eu. E tem muita gente vivendo o evangelho segundo o eu mesmo. Não, porque eu acho, eu penso, eu vou fazer assim, eu penso que deve ser assim. Se não há conhecimento da Bíblia, eu vou até ficar baixinho aqui para dizer uma coisa: sabe de nada, inocente. Porque se não está seguindo a palavra de Deus, não tem base na palavra, não sabe nada, inocente. Vai buscar a palavra, porque a palavra de Deus, ela é poder para a sua vida, poder para mudar a tua história, poder para te abençoar, poder para abrir os teus caminhos. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder. Aqueles que andam pelos seus próprios caminhos vão chafurdar num caminho de morte. Provérbios 16, 25 diz assim: há caminhos que o homem parece ser bom, mas seu fim são os caminhos da morte. E em Provérbios também, capítulo 14, versículo 12, diz a mesma coisa: há caminhos que o homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos terríveis, porque o homem vai trilhar o seu próprio caminho. Agora, quando ele se submete à palavra de Deus, quando ele se põe debaixo da palavra de Deus: ó Senhor, eu seguirei as tuas ordens, eu irei onde o Senhor me mandar, eu farei aquilo que o Senhor ordenar, pela tua palavra. Você pode ter certeza, a palavra de Deus vai direcionar você a um caminho excelente, de vitória. Aí vamos prestar atenção numa coisa: quem está no caminho errado? Se você tem Bíblia, abra aí em Isaías 55, 7. Já acharam? Diz assim: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele,
e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. O que o perverso tem que fazer? E o iníquo, deixar o seu caminho errado, vir para o Senhor, se converter ao Senhor, e pode vir com o coração aberto, pode vir com toda vontade, porque o Senhor é rico em perdoar. Você sabe que o perdão de Deus gera para a vida do perdoado benefícios. Você já leu, já ouviu a história do filho pródigo? Filho pródigo é aquele que sabia que ele tinha direito à herança do pai, provavelmente era o filho mais novo, e ele chega ao pai e pede ao pai os seus bens, os seus direitos. Aí o pai ia ter que fazer algo inter vivos, né, como o direito chama, passar para o filho, antecipar ao filho o seu direito de herança. Naquele tempo de Jesus, o filho mais novo, mais novo, tinha direito a 1/3 da herança, e o primogênito 2/3. Ele recebeu o que era dele e foi embora, gastou tudo. Depois de meses ou anos, a Bíblia não dá detalhes, ele perde tudo, e ele termina num chiqueiro cuidando de porcos. E aí ele começa a imaginar como era a vida com o pai dele. Nossa, com meu pai eu tinha tudo, né? Com meu pai eu tinha alegria, com meu pai eu tinha felicidade. Ele começou a falar: os empregados do meu pai ganham bem, comem bem, e eu estou aqui sem ter nada que comer. E ele desejou comer as bolotas dos porcos. Aí ele disse, ele se arrependeu, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir que ele me aceite, eu vou voltar para ser um empregado, mas eu vou voltar. E a Bíblia diz que todos os dias o pai saía, ia até a porteira da fazenda e esperava esse filho voltar. Ele voltava para casa, todo dia ele fazia isso, até que um dia ele vê alguém maltrapilho, né? Cabelo em desalinho, voltando. Ele reconhece que é o filho, ele abre os braços. A Bíblia diz que ele abraça o filho gostoso e o beija, manda esse filho levar o filho para um banho, manda preparar uma veste nova para aquele filho, coloca um anel no dedo do filho, né? Aquele anel era mostrando que ele tinha uma família, porque toda família abastada, toda família que tinha dinheiro, o pai colocava no dedo do filho um anel dizendo: olha, você é meu filho, você tem origem, você tem uma família, a tua família pode se sustentar. E o pai o recebeu, o perdoou, e ele voltou para ser um empregado, mas o pai, com o coração perdoador, o teve de volta como filho, e mandou matar um novilho para fazer uma festa para ele, porque ele tinha direitos. O perdão de Deus, ele é rico em perdoar. Abandone o perverso, o seu caminho errado, abandone o iníquo e vem para Jesus, porque o nosso Deus é rico em perdoar. Ou seja, aquele que quase comeu comida de porcos, agora volta para o pai, e Deus, debaixo da autoridade do pai, ele recebe as benesses de filho. Se você falar assim: eu vou andar sobre a palavra de Deus, eu vou viver segundo aquilo que Deus disser para mim, eu posso garantir para você que Deus tem o melhor para você. Só que não dá para andar assim, 2 caminhos, né? Ou você anda no caminho de Deus, ou você não anda. Mas se você andar sobre as ordens de Deus, você vai ter vitória. Eu gosto do Salmo 87 que diz: pois o Senhor é um sol e escudo, dá graça e glória, e não negará bem algum ao que vive corretamente. Ou seja, andar debaixo da autoridade de Deus, sobre a ordem de Deus, você vai ser abençoado. Você que é motorista, quando você entra na autoescola, você procura uma autoescola, você não sabe, quando você não era motorista, você procurou uma autoescola, e aí você matricula, hoje está mais rígido, aí você passa, senta na cadeira, e vai ouvir professores, né? Você vai receber um livretinho, para você estudar as placas, as regras de trânsito, ideias do Código Brasileiro de Trânsito. Você vai entender algumas coisas, principalmente aquilo que é de mais
necessidade. E aí, passando dali, você é testado, você é aprovado. Ou seja, quando você é aprovado, supõe-se, presume-se que você tem conhecimento, o mínimo de conhecimento de motorista. E como pedestre, um pouco mais ainda. Aí você vai agora passar para as aulas práticas. Você vai ter o instrutor. E o instrutor, no meio do caminho, ele vai te ensinar a parte de como dirigir, mas ele vai te lembrar acerca das placas, né? Ele vai falar para você assim: estaciona ali. Aí tem uma placa com E cortado com X. Aí ele vai mandar você estacionar ali, e você vai olhar para ele e dizer: mas ali eu não posso estacionar, eu não posso nem parar, que aquela placa diz proibido parar, proibido estacionar, nem parar. Sim ou não? O que está dando aula prática, ele vai provar os seus conhecimentos teóricos. Então você não pode apenas achar: eu vou tocar o carro para frente, eu vou dar ré para trás, né? Você vai seguir também aquilo que você aprendeu teoricamente. Agora eu vou colocar algo para você que é motorista. Você vem, para numa esquina, você tem visão deste lado da travessa, você está num cruzamento, você tem essa visão, mas esse lado tem uma faixa, você tem que parar atrás da faixa, e você não tem visão. Aqui tem um muro, tem uma casa, e você não tem visão se vem carro de lá, mas tem um semáforo, ele está vermelho. Aí uma pessoa conhecida que você conhece está lá no canteiro, ele olha para você e vê que você faz assim e fala para você assim: vem, porque não está vendo o carro de lá, e ele está vendo que não está vindo de lá, o seu ponto cego, mas ele fala para você assim: vem. É uma pessoa do seu coração. Ele diz: vem. O que você faz? E o sinal está vermelho para você. O que você faz? Mas aquele ali é o meu irmão, aquele ali é chegado meu, ele está falando para eu ir, vou acelerar, colocar primeiro e vou atravessar. O que você faz? Você não vai, você não pode ir. Pode ser a pessoa mais chegada, pode ser a sua mãe, falar: vem filho, mas o sinal está fechado para você. Você precisa estar sob a lei que te governa. Viver sobre a palavra de Deus é exatamente isso. Você, não pode vir ninguém tentar tirar você do seu objetivo, do teu foco, da tua visão, daquilo que Deus te falou. Normalmente nós vemos pessoas assim, que são levadas pela voz alheia. Ele recebeu uma ordem. Isso acontece com filhos, né? 90% dos pais são amorosos. Tem uma parcela de 10% que não são amorosos e nem são pais. Mas 90% ele senta com o filho, orienta o filho, doutrina o filho, porque ele sonha em ver o filho feliz, casado, tendo filhos, formado em universidade, se diplomando em outras universidades, se pós-graduando e ter orgulho do filho. Todo pai, aí ele ensina: não pega bala de estranhos. Não fala isso? Ele não treina o filho assim? Aí esse filho sai. O primário passa batido, né? Hoje talvez nem tanto como no meu tempo. Aí entra no chamado, vou voltar no meu tempo lá, no chamado ginasial. Aí já começa a ficar meio complicado. Aí vem o antigo científico ou colegial. E aí já pega aqueles camarada um pouco mais malandro, né? No meu tempo tinha repetente, né? Mas repetente que até que chegava a aprender. Hoje não se tem repetente, mas também não se sabe muito. Aí chega aquele experiente, mais vivido, 2 anos mais velho: pra que sair de casa e ir direto para casa? Para que entrar na aula hoje? Vamos fazer paredão. Esse professor não está com nada, vamos ficar aqui fora. Só que o pai disse: filho, você vai na escola para estudar. A minha mãe falava isso: você não vai na escola para brincar, você não vai na escola para jogar futebol, você vai para estudar. Aí só que encontra alguém lá que chama você para matar a aula, né? Cabular a aula, como se fala em São Paulo,
fazer paredão, né? Vamos fazer um boicote a esse professor, vamos fazer uma abaixo-assinado porque esse professor sabe de nada, vamos tirar ele. Aí o seu pai te ensinou a obedecer os mais velhos, só que vai encontrar pessoas lá fora que vão tentar tirar você debaixo da autoridade do seu pai. Você sabia que é assim que funciona? Eu costumo dizer para os meninos aqui que querem namorar as meninas, tem uns que falam assim, não vai pela cabeça do seu pai não, agora você me tem, agora eu sou o cara na sua vida. Seu pai já era, sua mãe já era, agora sou eu e você, nós dois, zóio no zóio. O princípio do rapaz que vai pedir a moça em namoro, a primeira coisa que ele tem que saber é respeitar os pais dela. Porque se ela está bonitinha, cheirosa, cabelinho cortado, sombrinha, né? Sombrinha não é sombrinha no olho. É porque um pai e uma mãe investiu nela. Mas o que o camarada ele quer fazer? Tirar a garota debaixo da autoridade dos pais. Nem é o tempo ainda. Viver sobre a palavra de Deus é você permanecer na autoridade de Deus. O que Deus me falar, o que a Bíblia me orientar, o que Deus falar comigo na pregação, é o que eu vou seguir. Se você agir dessa forma, você vai prosperar. A sua vida vai ser abençoada, porque você está trilhando um caminho que é perfeito. Aí nós voltamos um pouquinho lá em Gênesis. Quando Deus fez Adão vivia num ambiente perfeito. Adão vivia num ambiente, no paraíso. Nós chamamos de paraíso onde Adão vivia. E a ideia de paraíso é um lugar tranquilo, é um lugar onde não se sente dor, é um lugar onde não se tem aborrecimento, é um lugar onde não tem tristeza, é um lugar onde não tem dor, nenhum tipo de dor, dor física, dor de alma, dor psíquica. É um lugar de relax. É um lugar que você olha a água cristalina, dessa mesma água você pode tomar, dessa mesma água você pode nadar, nessa mesma água você pode andar sobre ela, que pegava uma fruta do jardim, mordia ela, falava não quero tudo, deixava ela ali, 2 dias depois ele passava, a fruta estava no mesmo estado, aí ele pegava e continuava, não havia desperdício, ele estava num ambiente maravilhoso, porque ele estava sobre a palavra de Deus. Você sabe que quando Deus fez o homem, você quer abrir comigo em Gênesis 1:28? Gênesis 1:28. Passando aqui por Êxodo, eu não quero esfriar você não. Alguns jovens foram assistir Êxodo no cinema e disseram que não tem nada a ver. Assim como o filme de Noé não era, Êxodo não é também. Vamos lá. 1:28 diz assim: e Deus os abençoou. Aqui Adão e Eva. Ou seja, Deus abençoou. A palavra abençoar significa produziu bens sobre ele, produziu o bem sobre eles. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai-vos a ela. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que se dê semente, isto vos será por mantimento. Aqui Deus dá para eles, começa a dizer para ele, começa a colocar sobre eles a palavra dele. Os abençoou, lhe deu o bem e começou a dar uma ordem. A primeira ordem para Adão foi: cuide do jardim. Então Adão, quando ele cuidava do jardim, ele fazia isso sobre ordem de Deus. Agora Adão e Eva, Deus os abençoou e disse: sede fecundos,
Outras traduções que eu gosto mais é assim: crescei-vos e multiplicai-vos. Primeiro se cresce para depois multiplicar. Crescei-vos, é uma tradução mais antiga, eu acho bem melhor. Crescei-vos, ou seja, enche de entendimento e multiplicar. Então nós vamos entender o seguinte: algumas coisas que a Bíblia é silente, nós podemos conversar agora. Deus disse para eles: crescei-vos e multiplicai-vos. Para se multiplicar, para o homem multiplicar, né? Ele precisava da mulher. 2 homens não se multiplicam, 2 homens se complicam, 2 mulheres se complicam. Mas quando Deus fez o homem e ele fez a mulher, para que o homem multiplicasse, Deus colocou um detalhe muito interessante nesse ato de se multiplicar, que é o prazer. Por isso que antes vem a expressão crescei-vos. Porque se seguir só o prazer, é o que o mundo vive hoje, sim ou não? Mas tudo que é demasia traz doença, sim ou não? Olha como a ordem de Deus: crescei-vos primeiro e depois multiplicai-vos. Porque se não existisse a ideia do prazer, o homem não multiplicaria, nem instintivamente. Ele ia nadar, seria mais prazeroso, ele estaria ali. Sim ou não? Ou seja, crescer, popular a terra, ter uma vida marital, o Adão e Eva, foi ordenança de Deus para eles popular a terra. Então eles estavam sob a palavra. Entendimento. Vão, façam isso. Aí Deus falou: tudo isso aqui é para vocês. Então a fruta não apodrecia, a água não se contaminava, Adão não ficava doente, Eva não reclamava de dor de cabeça. Sim ou não? Eva não reclamava: Adão, você deixou toalha jogada em cima daquela pedra, Adão. Quando você vai aprender que tomou banho, põe a toalha para secar? Não tinha reclamação. Adão e Eva era alegria. O Adão aparecia, a Eva olhava para ele, ele olhava para Eva e dizia: Jetem. Traduzindo, eu te amo. Abraçavam um ao outro. Eles viviam ali, eles estavam no paraíso. O Adão não ficava fazendo conta: esse mês eu vou ter que pagar a luz do sol, nós usamos muito, eu atrasei o dia hoje, né? Eu quis mais dia e Deus vai me... Não tinha isso. Eu tive que manter a lua mais no céu essa madrugada. Eu quebrei um pouquinho a estação da lua, que eu queria ela cheia, iluminando aqui o paraíso, para ficar fazendo poesia para você, Eva. E Deus agora vai me cobrar, porque eu deixei... Não, Adão não tinha isso. Adão não se preocupava com o hipermercado. Ele tinha tudo. Ele vivia a vida que eu e você muitas vezes sonhamos. Sim ou não? Ontem eu estava vendo as reportagens sobre o sorteio de 260 milhões na Mega Sena. E aí sempre entrevista, né? Tem uns que falam assim, tem uns que querem mover o coração de Deus, né? Tipo assim, fazer uma média: se eu ganhar, eu vou fazer filantropia, eu vou ajudar crianças, orfanatos, asilos, para falar com Deus assim. Deus se comoveu e fala: vou dar para esse camarada aí. Né? Tem até crente que fala: pastor, se eu ganhar, eu vou construir uma igreja para 5.000 pessoas, para o senhor pastorear. Viu? Tipo assim: pastor, ora por mim para eu ganhar. Tem gente que faz essa média, não faz? Faz. Mas aí eu vi aquelas pessoas dizendo: eu vou viajar muito, eu vou rodar o mundo, eu vou conhecer o mundo. Aí eu estava pensando: viajar muito, conhecer o mundo, mas sem Deus. Se você pega aquele avião da Malaysia Airlines, ganhou muito, mas perde tudo. Ou seja, a necessidade de ter Deus é muito além do que você precisa ter, de ter muito dinheiro. O ser humano precisa entender isso.
Primeiro ser cheio da presença de Deus. Primeiro ser cheio da virtude de Deus. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Adão não tinha problema. E Deus, quando criou o homem para que o homem vivesse, para que a humanidade vivesse no paraíso. Você sabia disso? Aí quando você fala assim, hoje eu tive que, o meu patrão me fez carregar 250 caixas, eu tive que carimbar 370 folhetos, né? Eu tive que empurrar o carro, porque o guincho estava quebrado. Hoje o meu patrão fez eu fazer coisas. Suei. O que trouxe suor sobre nós, dificuldade, foi o pecado. Porque o pecado, sair debaixo da autoridade de Deus, trouxe miséria. Mas vamos chegar lá. Crescei, sede fecundo, multiplicai sobre a terra, domine sobre tudo que há. Que maravilha, né? Dominar sobre tudo. Tudo estava sujeito ao homem. A terra estava sujeita ao homem. Vai nascer aqui uma laranjeira. 3 dias depois estava ali o pezinho de laranja já começando a crescer. O Adão governava sobre a terra. Nós passamos aí, tu passou 10 meses sem água. E aí eu estava vendo as pessoas fazendo rituais religiosos, um falando, se chover eu vou fazer isso. Teve um pastor aqui de Sorocaba que associou a chuva à vitória do Aércio, né? Quando o Aércio ganhar vai chover, né? Uma pessoa totalmente sem visão, né? Aí eu vejo, olha como nós perdemos o domínio da terra por andarmos longe de Deus. Porque o homem podia dizer, chova nesse lugar, e choveria. A terra estava sujeita ao homem. Mas, enquanto ele estivesse debaixo da palavra de Deus. Olha que interessante isso. Saiu debaixo da palavra de Deus, saiu da proteção. O filho, quando ele esquece o que o pai ensinou e vai pelos os chamados amiguinhos falaram lá fora, porque se você fizer isso, você vai ser descolado, né? E todo mundo quer ser descolado, né? Como é que é um garoto descolado? Aquele que usa a calça, todo mundo usa a calça aqui, ele já quer usar ela aqui, que ele é descolado. Todo mundo tem orelha normal, ele faz um aplicativo aqui que dá para passar um boi, né? O lóbulo da orelha dele abre, porque ele quer ser descolado. Aí ele quer ser descolado, ele envia um negócio aqui que sai do nariz, que toda vez você olha de longe, fala, aquele rapaz não limpa o nariz, por quê? Aí você olha, são 2 bolinhas. Aí você fala, não está sujo, né? Porque ele quer ser descolado. Aí senta com o descolado e faz uma pergunta para ele. Aí você vai perceber que ele só tem vestimenta de descolado, mas aqui dentro não tem nada. Quando ele faz assim, rola um amendoim. Quando ele faz assim, rola outro. Você sabia disso? No início do ano passado, retrasado, meados do ano retrasado, 2013, veio uma garota aqui na igreja. O pai dela falou para mim assim, pastor, eu gostaria que você orasse para minha filha, que ela está 6 meses presa dentro do quarto, ela não sai, ela está triste, ela já tentou suicídio 3 vezes, com 9 anos ela falava inglês autodidata, com 13 anos ela falava japonês, né? E ela aprendeu pela internet, e com 16, a professora falou, essa menina é especial, adiantou ela fez vestibular, com 23 ela já estava formada no curso que ela escolheu, só que ela é depressiva, porque ela acha que ninguém tem papo para conversar com ela, e por isso ela quer morrer. Aí eu falei, eu quero conhecer essa menina. Aí ela veio numa quarta-feira de manhã, participou do culto com o pai, aí ele falou, só vai conversar com ela. Aí eu me preparei para conversar com ela. Aí eu disse assim, você não tem amigos? Ela disse. Ela falou uma coisa que eu achei legal, ela falou, as amigas que aproximavam de mim era para falar dos outros, não tinha conteúdo. Você viu a roupa de fulana, você viu o batom, você viu o cabelo. Ela falou, esses papos me enojam.
O ser humano pode procurar coisas melhores. Ela estava fora do mundo dela, fora desse mundo. Aí ela falou assim, namorada, ela falou assim, a mesma coisa, os caras tudo papo furado. Já chega chamando de princesa. Essa é a cantada mais tola do mundo. Aí, princesa. Aí eu falei assim, eu vou engendrar. Eu falei, essa menina conversaria muito bem com o neto. Ela tem 24 anos. O neto é o camarada da informação. Aí eu busquei lá no fundo, no meu profundo íntimo, algum conhecimento para conversar com ela. E eu tinha falado aqui sobre a questão homem com homem, mulher com mulher. E ela me trouxe uma defesa bonita sobre o assunto. Aí eu provei para ela na Bíblia por que não era válido. E aí debati a opinião dela, que era consistente, mas qualquer um que não tivesse conhecimento da palavra se deixaria levar pela inteligência e a capacidade dela. Um QI assim, fora de sério. E ela falou que esse mundo não era realidade para ela, não era real. Ela achava que tudo muito bobo. Aí eu falei, mas você não pode desejar morte. Aí expliquei para ela por que não desejar morte. Indiquei ela, eles mudaram para o pai dela é Celso, vim aqui, foi liberto do vício. Mudaram para, se eu não me engano, Ribeirão Preto. Eu conversei com ela, orei para ela, expliquei que era Jesus, qual foi o plano de Jesus para a vida dela, para o coração dela, e disse, você com essa cabeça, com essa mente, você pode fazer a diferença nessa terra, porque tem gente que precisa ouvir pessoas como você. Na verdade você não tem que ouvir, você tem que ser ouvida. Mas agora, quando você conhecer a palavra, você vai poder ensinar mais. E aí, voltando a essa menina, a cabeça dela, Adão tinha exatamente Eva essa cabeça. Eu vi perguntar para um outro rapaz hoje, antes de sair de casa, o que você espera para 2015? Quais os seus planos? Entrar na academia, pegar umas mulheres, relaxar fazendo o SBT, puxar uns pesos. Falei, olha só que babaca, gente. Ou seja, a cabeça do homem, depois que ele saiu de baixo e ele pecou, desorganizou tudo aqui dentro, né? As pessoas discutindo porque aquele sapato não é legal, porque aquele corte de cabelo não é o da hora, sim ou não? Esqueceram coisas essenciais e produtivas da vida. O homem, quando ele saiu debaixo da palavra de Deus, ele perdeu orientação. E uma vez que você não tem orientação, a tendência é você errar. Quem está entendendo? A tendência é você errar. Deus disse para eles assim, presta atenção, Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor lhes disse, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, eles tinham acesso para comer toda a árvore do jardim, toda livremente. Mas aí Deus colocou uma exceção: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles tinham ordem para comer de toda a árvore, mas Deus colocou sobre eles uma palavra: livremente de todas, mas a do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque o dia que delas comer, certamente morrerá. Aí eles esqueceram, e lá junto, aqui tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e do lado dela, bem no centro também, tinha a árvore da vida. Duas árvores importantes. Mas a da vida eles podiam comer de todas. A única que excetuava era do conhecimento do bem e do mal. Mas eles passavam, eu gosto de repetir isso, eles passavam longe do centro do jardim, porque a princípio eles estavam sob a palavra de Deus. E aí Adão falou: nem vamos passar lá no centro, que Deus falou, tem uma árvore lá que a gente não deve comer dela, então vamos esquecer. E aí eles viviam um paraíso, sem conta para pagar, trabalhavam, mas não era um trabalho cheio de esforço, né? Porque você pode falar assim, tem gente que fala assim, fulano trabalha só com uma caneta. Mas tão doloroso quanto a caneta é o esforço psíquico.
Muitas vezes você tem que ler muitos livros, concentrar em muitas coisas, e você começa a querer entrar em parafuso, porque é terrível. Adão não tinha isso, a mente dele era saudável. Mas aí apareceu a mais astutos dos animais, das animalias, que era a serpente. E a serpente disse para Eva: o que Deus falou para você? Ela disse: se a gente comer daquela árvore, a gente morreria. Não, vocês não vão morrer nada. Deus falou isso porque se vocês comerem, vocês vão se transformar em deuses também, igual ele. Vocês vão saber o que ele sabe, pode ir além. Você sabe que a serpente tentou passar para o ser humano a síndrome de Satanás, de querer estar acima dos outros, né? Porque o ser humano vive competindo um com o outro hoje. É a síndrome de Lúcifer. O Lúcifer idealizou ser ir acima de Deus. Satanás tentou implantar isso. Aí ele falou: não, você vai ser igualzinho a Deus. Vocês não admiram Deus? Vocês não acham Ele o máximo? Então, se vocês comerem, vocês vão, na verdade não vão morrer não, vocês vão conhecer o que Ele conhece e vão além. Aí ela experimenta. Nesse momento, era um dos poucos momentos que o Adão estava longe da Eva, porque o Adão vivia muito perto, mas ele tinha que cuidar do jardim. E aí a serpente, eu não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente não termina hoje. A serpente usou de astúcia e conquistou o coração da mulher, né? A mulher já tinha essa questão de sensibilidade emocional maior do que a do homem, porém era perfeita. A serpente entrou nessa perfeição e foi até o homem. E Adão, tudo que Eva falava, Adão concordava, porque ela foi feita para estar do lado dele, era companheira. E quando ela chegou, veio com a fruta mordida e disse: olha Adão, eu comi, não aconteceu nada. Ao invés dele questionar, ele falou: amor, benzão, eu quero. E aí, quando ele comeu, por ele ser o cabeça, ele fechou um ciclo. Por isso que o homem deve saber a postura dele, a responsabilidade de ser homem, ser chefe de família, porque ele fecha o ciclo. Por isso que quando o homem não é cabeça e a mulher quer mandar, o homem não é cabeça e a mulher quer mandar, ela destrói a casa dela. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Ela é sábia quando ela atenta para a palavra, e não quando ela quer ser superior ao homem. Esses dias eu estava falando com alguém que eu vou dar um galo de presente para um casal. Aí eu falei: por que você vai dar o galo de presente? E depois de 6 meses eu vou de madrugada ver o galo cantar. Se o galo cantar fino é porque a mulher manda em casa. Que diz a música: em casa que mulher manda, até o galo canta fino. Né? Então a Eva chegou, entregou a fruta para o Adão. O Adão comeu, o galo cantou fino. Mas ele foi traído pelo conhecimento que ele tinha com a mulher. É a mesma história do trânsito. Aqui é ponto cego, você vê ali, vê lá, mas alguém fala vem, o sinal está vermelho, atenta. Não, Deus falou para que não comêssemos. Está sobre a palavra: sobre a tua palavra prosperareis. Fora da palavra tem maldição, fora da palavra tem situação errada, fora da palavra tem morte, fora da palavra tem miséria. A partir daquele momento eles se sentiram nus. Mas pastor, eles viviam nus. Adão foi criado nu, Eva foi criado nu, mas caiu, a santidade deles caiu, eles se sentiram nus, um se envergonhou do outro primeiramente, e ambos se envergonharam de Deus. Por quê? Eles saíram debaixo da palavra de Deus. Quando uma pessoa sai debaixo da palavra de Deus, ela chama para a sua vida desgraça. Eu vou repetir o que está em Provérbios, que diz o seguinte: seus caminhos, os caminhos de Deus são deliciosos, e as suas veredas paz. Lá no 18, 21 diz assim:
Filho meu, não se aparte dos seus olhos essas coisas. Os caminhos de Deus são deliciosos, as veredas do Senhor são de paz. Quando você está debaixo da mão do Senhor, andando no caminho do Senhor, Deus tem uma situação de paz, Deus tem para você uma situação de justiça. Quer ver? Quem está no vermelho do cartão tem paz? Não tem, né? Como é que eu vou pagar o cartão? Aí você vai ver no mês seguinte, vem o juro, né? Quem pagou o mínimo do cartão de crédito dorme em paz? Porque você paga o mínimo, você vai pagar 6 vezes mais quando você for tentar pagar. E se você não vai ter paz. Agora, quando você está debaixo de ordem, alguém te ensinou a agir corretamente, você dorme em paz. Quando você anda no caminho de Deus, obedece o caminho de Deus, só dá os passos que Deus mandou você dar, você vai viver em paz. Seus caminhos são caminhos de delícia e suas veredas paz. Adão errou, Adão pecou, e trouxeram miserabilidade sobre a terra, sobre a vida humana. Mas Deus enviou Jesus, para que através de Jesus, o homem fosse recuperado. E onde começa a recuperação de Deus? Se aceita Jesus, a recuperação de Deus começa onde? No seu salário? Hein? Uma casa nova, 0? Um carro do ano? A sua recuperação com Deus começa na sua alma. Deus transforma a sua alma de pecador perdido, de pecador quanto mais, condenado ao inferno. Deus transforma a sua alma e te transforma num homem salvo, consagrado, convertido, e o seu coração sente que você vai para o céu, porque não é todos que vão para o céu. Sim ou não? O ser humano, na sua criança, morreu, está no céu, né? Porque deles é o reino dos céus. A própria Bíblia diz: não serei eu que vou anular isso. Mas o adulto safado, o adulto que dá nó em pingo d'água, né? Que sai debaixo da autoridade para fazer o que ele pensa, o que ele acha. Se ele morrer sem Deus, ele vai para um lugar chamado trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Esse pranto, o pranto é o que você pode entender. O ranger de dente é uma linguagem figurada para você ver quando o ser humano range de dente aqui, porque a coisa está feia. Agora, quando está debaixo da ordem, sobre a autoridade, sobre a palavra de Deus, tem a prosperidade. Nós vamos falar ainda nesse projeto sobre prosperidade. A primeira prosperidade é a da alma. A alma salva, remida, transformada pelo sangue do Cordeiro. E para isso, muitas vezes você tem que deixar os conselhos de papai, de mamãe. Quer ver? Em Mateus capítulo 19, versículo 20, diz assim, não precisa ler não. Aquele que deixar mãe e pai, você pode ler depois. Que deixar mãe, pai, irmão, irmã, por causa do nome de Jesus, receberia 100 vezes nesta terra e vida eterna. Ou seja, quando você anda com Deus, segue o nome de Jesus, Deus tem uma promessa para abençoar a tua vida aqui na terra. E você já tem a vida eterna no céu. Quem está entendendo? 100 vezes nessa terra e 100 vezes no porvir, porque você se submeteu a andar com Deus. E eu vou dizer uma coisa que eu falo para criança: obediência gera bênção. No caso do Adão, quando Adão e Eva estavam no paraíso, obediência mantinha a bênção, porque Deus os abençoou. Sim ou não? Para o Adão e Eva, a obediência mantinha a bênção. Agora, desobediência gera maldição. Viver debaixo da palavra de Deus é viver para prosperar. Por isso que sobre a tua palavra, Senhor, eu vou prosperar. Sobre a palavra de Deus, você vai prosperar. Você tem que se comprometer: eu vou andar com Deus. Este ano eu vou determinar na minha vida a presença de Deus. Não é ser religioso, não é comprar uma Bíblia do tamanho do mundo, né? E falar assim: todo mundo vai ver que eu sou crente, todo mundo vai ver. Vou comprar um terno, vou comprar uma gravata. A mulher fala: vou deixar o cabelo crescer. Esses dias eu estava conversando com uma jovem aqui da igreja, falei: aproveite seus cabelos longos, porque na tua idade é bonito, né? Até ali para os 35, 36 anos é bonito.
Depois, mulher de cabelo longo, ainda mais se for liso, fica parecendo bruxa. E tem umas irmãs aqui, religiosas, que deixam aquele cabelo crescer. Você olha e a Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto, mas o cabelo deixa as horríveis. E elas acham que a salvação está no cabelo. Não é isso, não é virar religioso, deixar o cabelo crescer. O homem só usar calça social, não pode usar sapatênis porque é pecado, não pode usar tênis porque é pecado. Não, é ter o coração transformado pelo Senhor Jesus. Estar sobre a autoridade é viver segundo aquilo que Deus ordena que você viva. Outro dia nós pregamos aqui e falamos sobre aquelas pessoas que falam assim: eu obedeço a Deus, eu vivo com Deus. Mas ele chega na feira, o feirante fala: ô dona Maria, ô José, uma dúzia, pode pegar aí. A pessoa: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Leva uma dúzia de 13. Tem gente que leva uma dúzia de 14, né? É nessa hora que você, é uma dúzia, é ser santo, é ser adorador, é ser na hora que você está comprando, na hora que você está negociando, né? Eu estava podando o jardim fora de casa assim, eu usei uma faca da minha mãe, uma faca grande, quase um facão, uma faca de carne, para cortar o galho, e a tesourona para fazer o corte certinho. Deixei em cima do carro a faca, desceram duas pessoas na rua, e eu abaixado, tirando assim entre as pedras o mato. Quando a minha irmã falou: eu vou sair, eu fui até o carro, ela tirou a tesourona em cima do carro dela que eu tinha deixado na Caravan, e aí eu fui ver no meu carro onde estava a faca branca, surrupiaram a faca, desceu um garoto, depois, quando o garoto desceu, eu ainda mexi com a faca, depois desceu uma senhora, acho que ela viu ele de costas, ela falou: é agora. Levou o facão para casa. Era uma faca, né? Não estava no meu coração, mas bate no seu coração uma revolta. Aí eu sabia que eu podia dizer uma palavra. Eu não vou arriscar falar para você o que eu poderia falar. Se você conhece Bíblia, conhece Atos, quando Simão cometeu o pecado de simonia, quis comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro, o que Pedro falou para ele? Ou o que aconteceu com Ananias e Safira? O que o dinheiro serviria para eles? Se você conhece a Bíblia, você sabe o que eu pensei, porque eu conheço a Bíblia. Mas eu pensei e falei assim: Deus, eu não vou falar isso, nem não vou falar porque eu sou do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa, porque os simples atos dela já coloca ela como maldita, né? A Bíblia diz em Deuteronômio: aquele que tomar o termo do teu irmão, maldito é. Eu falei: eu não vou falar, porque se eu falar eu posso destruir a vida dessa pessoa. E eu tenho a consciência que eu posso te abençoar, e te abençoar muito, e eu posso te amaldiçoar, mas isso eu não vou fazer. Você pode ter certeza que você tem um pastor abençoador. Eu tenho plena noção do poder da palavra, eu creio nisso. Eu me treinei na palavra, em Deus, para crer no que eu estou falando para você. Aí eu segurei e falei: Deus, tem misericórdia. É nessa hora, quando você vê algo alheio, você deixa lá, não é seu. Se é de Jesus, é você fazer o teu papel. Ah, outro faria isso, eu vou fazer. Não. Esteja debaixo da autoridade. O bem que quer que te faça, faça aos outros. Você quer ser roubado? Então não roube ninguém. Você quer ser socado? Então não soque ninguém. Você quer ser caluniado? Então não calunie ninguém. Você quer ser xingado? Você quer que produzam bem para você? Então produza bem para os outros. Seguir Jesus é exatamente isso. Não é ritualismo religioso, mas você tem entendimento do seu papel. Vivendo debaixo da autoridade de Deus, você prosperará. A Bíblia diz que Jonas, Deus falou: Jonas, vai e prega em Nínive. Jonas desobedeceu. O que aconteceu com ele? Veio a miséria. Ele caiu na boca de um grande peixe e passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Imagine o ventre do peixe. Quem já comeu mortadela aqui e tomou um refrigerante?
Mortadela, você come mortadela, 3 horas depois, você é lembrado do que você comeu. E se o seu estômago é lento, 5 horas depois, ele te lembra o que você comeu. Imagina Jonas lá no grande peixe, sentindo aquele cheiro horrível, porque saiu debaixo da mão de Deus, da palavra de Deus. Não fez o que Deus queria. Quando você não faz o que Deus quer, você chama maldição sobre a sua vida. Para encerrar, a Bíblia fala de Enoque. Gênesis fala de Enoque. E andou Enoque com Deus, viveu 365 anos, e Deus o tomou para si. Ele não morreu. Ele foi levado para Deus, porque ele andou com Deus. Quando você anda com Deus, você tem recompensa grandiosa, você prospera. Sobre a tua palavra, Senhor, prosperarei. Fique em pé. Fala para o irmão assim: irmão, viva sobre a palavra de Deus, porque você vai prosperar 2000. Amém? Feche os olhos. Já falou para 2, 3 irmãos? Levanta as suas 2 mãos aos céus. Você vai render-se a Deus em 2015. Mãos levantadas significa: eu me rendo, Senhor. Senhor Deus, eu me rendo em 2015 ao Senhor. Eu me rendo à tua autoridade. Eu me rendo, Senhor, ao teu mover. Eu me rendo, Senhor amado, à tua vontade em 2015. Por isso eu chamo, por isso eu chamo, por isso eu chamo sobre a minha vida agora o melhor do Senhor. Por isso eu chamo sobre a minha vida agora, eu chamo sobre a vida deste povo, eu chamo sobre a vida deste homem, eu chamo sobre a vida desta mulher, eu chamo sobre a vida deste jovem, o melhor, meu Pai, porque nós nos rendemos e vamos viver debaixo, meu Pai, da tua palavra, sobre a tua palavra para prosperar. Meu Deus, se uma pessoa querida, amiga, muito próxima, nos fizeram um aceno, mas esse aceno nos chama, meu Pai bendito, para contrariar a tua palavra, Senhor. Eu prefiro permanecer no Senhor. Eu prefiro estar, meu Pai, junto com o Senhor. Eu prefiro estar com a tua palavra, Senhor, porque ela me garante vitória. Deus, vem trazer sobre 2015 o ano do compromisso de viver a tua palavra, de estar sobre ela, seguir aquilo que o Senhor falou, seguir a palavra escrita, seguir a palavra pregada, seguir a palavra rema do Senhor. 2015 abençoado. Abençoa janeiro. Agora eu quero consagrar janeiro. Eu chamo os anjos que vão lutar por esta igreja, por cada pessoa que está aqui no mês de janeiro. Anjos de guerra, anjos poderosos de Deus, anjos de Deus, adentrem a esse espaço agora e somem com os outros que já estavam aqui, porque vocês, anjos, pelejarão por esse homem, pelejarão por esta mulher, pelejarão por esse jovem, pelejarão por esta jovem, fará na vida deles aquilo que o Senhor ordenou que seja feito, e aquilo que esta pessoa determinou pela fé em janeiro. Anjos de janeiro, vem com a espada de fogo, vem com o escudo para proteger, vem com a espada para quebrar as ações malignas. Vem, anjo, para conduzir esta pessoa no caminho da vitória, indo à frente. Vem, anjos, anjos que vão fazer esta pessoa ver que ela está guardada por Deus. Anjos que vão lutar para o emprego, para restabelecer a família, a casa, o lar, a vitória, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus. Janeiro abençoado.
A janela do ano se descortina e eu determino bênção, vitória, janeiro de multiplicação, janeiro na dependência do Pai, janeiro na dependência do Filho, janeiro na dependência do Espírito Santo, janeiro de portas abertas, janeiro de saúde, janeiros caminhando nos caminhos de delícia, nas veredas de paz do Senhor, porque seus caminhos são caminhos deliciosos e as suas veredas são veredas de paz, como está na palavra do Senhor. Eu determino janeiro rico, janeiro próspero, janeiro de fertilidade, fertilidade material, fertilidade para estéril, para o estéril. Eu determino janeiro, as correntes de água banhando a vida, banhando a família, a palavra de Deus regendo, dando a direção, dando rumo a seguir. Está determinado. Janeiro abençoado. Vestibular, bolsa conquistada, FIES conquistado, pós-graduação conquistada. Janeiro se descortinando em vitória. Eu determino na autoridade profética e apostólica, em nome de Jesus, sobre a tua palavra prosperarei. Fala comigo, Senhor, pela tua palavra prosperarei. Pela tua palavra prosperarei. Fala, o meu janeiro já está abençoado. Será um janeiro de livramentos, de conquistas, de vida, de saúde, de cura divina. Eu chamo isso para mim. Esse é o meu projeto para janeiro, em nome de Jesus. Você vai cantar comigo aquela canção que diz infinitamente mais. Nós já vamos encerrar. Prepara a sua oferta. Janeiro abençoado.